Boa noite. TV Folha de hoje é um programa especial onde serão apresentadas e comentadas algumas das principais reportagens produzidas pela TV Folha ao longo de 2012. Estou aqui para conversar sobre o programa com o Sérgio Dávila, editor executivo da Folha de São Paulo, e João Weiner, que é diretor aqui da TV Folha. Olá. A TV Folha começou no dia 11 de março, respondendo a um convite que a TV Cultura fez aos principais órgãos da imprensa paulista, e a Folha aceitou e está com o programa no ar. Sim, eu acho que os principais objetivos era, primeiro, ampliar o público que tem acesso ao conteúdo da Folha. O segundo era criar uma cultura na redação de produção de vídeo. Pois é, a gente acreditava que a Folha precisava encontrar sua personalidade no vídeo. Não bastava a gente imitar a televisão. E para isso a gente se apropriou da linguagem do documentário. Bom, e uma das principais reportagens do ano aí foi uma entrevista exclusiva que o ex-presidente Lula deu. Quem fez essa entrevista foi a Mônica Bergamo e a repórter especial Cláudia Colucci, ainda no hospital onde o presidente estava fazendo exames, né? Pois é, essa era uma entrevista que estava todo mundo esperando para fazer. O presidente não tinha falado ainda, desde que tinha sido divulgado que o câncer estava sob controle, eu estava em remissão. Eu, de repente, estava recebendo o Hiroshima dentro de mim 3 vezes. Sabe, que eu preferia entrar em coma. Ele, em princípio, falaria apenas sobre a doença, mas ele acabou falando de diversos assuntos que a gente colocou. Para mim não tem 2014, 2018, 2022. A Dilma só não será candidata à reeleição se ela não quiser. E o médico, a equipe médica acompanhou a entrevista, a equipe de assessoria do presidente, todos eram contrários a ele falar, mas as repórteres conseguiram. Diferentemente de muita gente, eu tinha mais preocupação de perder a voz do que de morrer. Ou seja, porque eu, se perdesse a voz, eu já estava morto. E uma outra entrevista exclusiva que foi feita foi com o deputado Roberto Jefferson. Essa foi uma meta entrevista, porque nós mandamos a repórter Andréa Sadi, de Brasília, para acompanhar o ex-deputado assistindo ao seu próprio julgamento. Alô? Agora não, depois eu falo com ele. A minha defesa está agora transmitida, depois eu falo com ele, tá bom? Vale lembrar que o Mensalão surgiu depois de uma entrevista do Roberto Jefferson à repórter Renata Lopretti para a Folha de São Paulo. Então, era um caso em que a Folha acompanhava muito de perto desde o começo. Roberto Jefferson é acusado aqui só para não abrir aquela sua boca enorme. Não me escolha a E boca. também consequência desse processo. Aí não posso fazer isso. Seja como for, crime não praticou. Uma outra entrevista interessante foi a que a Eliane Trindade fez com a Rosane Collor em Alagoas, né? Separados há 7 anos, eles brigam na justiça pela partilha dos bens. Ele hoje é senador da República. Eu quero que ele seja generoso um pouco comigo, né? Não é justo passar pelas humilhações que eu passei junto com ele e chegar no final eu não tenho uma casa para morar. Se tornou uma religiosa agora. Ela usou um termo muito engraçado, que ela falava da jesuicidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em jesuicidência. Verdadeiro justo pra sempre fiel. Houve também a entrevista com o Eduardo Paes, que foi prefeito eleito no Rio de Janeiro. Estava se sentindo ali no topo do mundo. Ele disse que a Dilma tem inveja dele. Eu adoro ser prefeito do Rio. Eu acho que todos os governantes do Brasil morrem de inveja de mim, entendeu? Até a Dilma. Tinha acabado de ser reeleito e foi o Morris Kachani foi quem fez essa entrevista. E eu acho que exatamente pelo fato dele ter acabado de tirar aquele peso da eleição das costas, ele estava muito solto, muito à vontade. Às vezes acaba falando mais do que deveria. Mais do que deveria. Nesse caso pode ter contribuído também o fato de parte da entrevista ter sido no helicóptero, que ele disse que tinha medo de voar. Exato. Pode ser que ali ele perdeu um pouco as travas e falou mais do que gostaria de ter falado. Esse negócio de Olimpíada é sensacional, precisa usar como desculpa para tudo. Então tudo que eu tenho que fazer agora é fazer para a Olimpíada. Isso é para a Olimpíada. Tem coisa que tem a ver com a Olimpíada, tem coisa que não tem nada a ver, mas eu uso. A Mônica Bergamo conseguiu uma matéria muito bacana, também foi uma entrevista com o Paulo Maluf, né? E a maneira como o Lula exerceu a presidência da República, eu diria que ele está à minha direita. Eu, perto dele, sou comunista. Diferentemente do Lula, o Maluf não é exatamente um personagem difícil de dar entrevista, mas foi uma entrevista muito curiosa, né? Pelo tom das declarações que ele deu para a repórter. Foi outra entrevista que repercutiu no meio político. Quero meu depoimento. Eu não tenho problema nenhum em dar depoimento. Sou inocente.
Agora parece que quando o Paulo Maluf vale tudo. Esse ano a gente fez também 2 programas ao vivo, né? No primeiro turno e no segundo turno das eleições, dia 7 e dia 28 de outubro. Foi uma experiência inédita para toda a equipe, para toda a redação. E a gente colocou essa mesa aqui no centro nervoso do jornal no dia da eleição, que era a editoria de poder. Enquanto os jornalistas estavam fechando a edição impressa, na mesa aconteciam os debates todos que estavam entrando ao vivo. José Serra, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT, vão para o segundo turno. Exatamente, 99% das urnas apuradas em São Paulo, enfim, acabou a eleição em São Paulo. Quero cumprimentar o Fernando Haddad pela vitória. Vamos fazer com que a transição seja feita da melhor maneira possível. E teve furos de reportagem também durante o ano, né? Eu acho que um dos principais aí foi o Bruno, que foi o programa de estreia, que a gente trouxe uma entrevista exclusiva com o advogado do goleiro, que está preso. Por que não falar a verdade? Ela foi morta mesmo. E ele me falou pessoalmente. Foi uma entrevista conseguida pela agência Folha por telefone. Paulo Peixoto, repórter da agência Folha, por telefone. Não havia imagem, mas havia o áudio, que era muito forte. Acontece que o Macarrão, em vez de fazer o que o Bruno queria, ele levou a moça lá com um cidadão lá chamado Bola lá e executaram a moça, mataram mesmo, jogaram para cachorro, isso é verdade. A TV Folha conseguiu também vídeos inéditos e exclusivos relacionados ao caso Cachoeira. Acho que foi a primeira vez que apareceram aqueles vídeos. Eles foram obtidos pelo Leandro Collin e pelo Fernando Melo e mostravam a promiscuidade que havia entre pessoas do esquema do Cachoeira com policiais federais, né? Passavam informações para a organização criminosa. Amanhã meio-dia, tá bom? Meio-dia 20. Ok, guerreiro. Meio-dia 20 eu tô lá, te espero. Minutos depois, a PF estava lá, gravando o encontro dos dois. Fernando Byron, delegado da Polícia Federal, chegou de carro e entrou no carro de Cachoeira. Eles deram uma volta e, cerca de 12 minutos depois, Byron estava de volta ao seu carro. Outra matéria muito interessante foi a logo no primeiro programa, quando estava quente a história do Pinheirinho, né, a desapropriação e tudo aquilo, a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com o Nagy Narras, que era o dono do Pinheirinho. Porque havia esse ponto de interrogação, ninguém sabia quem era o dono do Pinheirinho. Né? Eu tenho a maior simpatia por quem não tem casa, que eu pudesse ajudar, eu ajudaria, mas eu não tenho, isso tem que ligar de governo. E era um caso muito polêmico envolvendo a PM paulista. De fato, foi uma das matérias importantes aí do ano. O problema não é Nagy os sem terra. O problema real é o problema do sem terra da moradia no Brasil. Graças a Deus que eu confio na justiça, porque acabou tanto. A TV Folha também fez várias matérias fora de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, etc. A gente foi para Simões Filho, uma cidade na Bahia, que é considerada no Brasil a capital do crime. Tem uma taxa de homicídios maior do que do Iraque, por exemplo, que está em guerra há anos. Né? Moro na cidade mais violenta do Brasil, infelizmente. Simões Filho é uma cidade relativamente pequena, próxima da capital da Bahia, e ela tem 112 mil habitantes. E no caso de Simões Filho, depois da matéria ter sido exibida na TV, ela teve um acesso muito grande na internet, principalmente na região ali do estado da Bahia. Aqui é lugar de desova, aqui de carro, hein? Agora, a nossa campeã de audiência na internet foi uma matéria sobre a indústria pornô, que foi feita pela equipe aqui da TV Folha, o Diógenes Muniz e a Juliana Valone. A matéria mostrava a decadência em que a indústria pornô estava entrando, né, por conta da internet, as mulheres fazendo striptease em casa com uma webcam. Todo mundo baixa o filme que quer, a cena que quer pela internet, e ninguém vai lá comprar um filme pornô. A indústria do filme pornográfico, eu acho que ela passa exatamente pelos mesmos problemas da indústria musical. Não adianta 1000 câmeras, não adianta terceira dimensão, nada substitui acordar e dormir com a mulher. Se o homem foge desse embate, eu diria que ele sequer é homem. Teve também o caso Aref, como ficou conhecido, que certamente foi o grande escândalo da administração Kassab. O Hussein Aref, que era funcionário então da prefeitura, responsável pela aprovação de projetos
imobiliários da prefeitura e que os repórteres Evandro Spinelli e Rogério Pagnan descobriram que ele teve um enriquecimento suspeito. Identificamos que de 2005 para cá ele adquiriu 106 imóveis, um valor aproximado de 50 milhões de reais. Um profissional com um salário modesto até para os padrões ali do serviço público. O salário bruto dele, juntando a aposentadoria mais o salário que ele ocupava, era menos de 10 mil reais bruto. Esse caso repercutiu muito e levou à demissão, ao desligamento do funcionário e a mudanças que essa gestão já fez e que a próxima gestão do Fernando Haddad levará a cabo no mecanismo de aprovação. Já não vai ficar mais tudo concentrado na mão de uma pessoa só. Na rua Sócrates, por exemplo, que é considerada uma rua com edifício de alto padrão, que chega a custar mais de 1,5 milhão, ele tem só nessa rua mais de 10 imóveis. Bom, agora uma outra matéria, um escândalo aí do governo na área de obras de infraestrutura foi a chamada Ferrovia Norte-Sul, né? A TV Folha trouxe uma reportagem com um desvio de 100 milhões de reais numa obra que a mesma Folha, há 25 anos atrás, com o colunista Jânio de Freitas, revelou que era uma licitação viciada. No início eram 17 concorrentes, mas por conta do caráter restritivo da licitação e pela impossibilidade de uma empresa concorrer em mais de 2 lotes, sobraram apenas 7, exatamente o número de lotes disputados. E essa reportagem trazia um detalhe saboroso dessa denúncia de 25 anos atrás, que foi uma entrevista do próprio Jânio de Freitas contando como ele publicou na seção de classificados da Folha o resultado dias antes em linguagem cifrada, e esses resultados foram comprovados depois. Era uma obra gigantesca, publiquei sob a forma de lotes de terreno e eu usei as iniciais dessas empreiteiras. Bom, nesse ano também que foi instalada a Comissão da Verdade, né, para investigar crimes cometidos pelo governo militar durante a ditadura. A Folha fez uma matéria vendo o outro lado, né, o lado dark, que a gente chamou da luta armada no Brasil, que eram os chamados justiçamentos de pessoas da luta armada que mataram companheiros que teriam, ou por suspeitos de terem dedurado a organização, etc. Justiçamento é quando um tribunal revolucionário da organização, ele decide que para fazer justiça alguém terá que ser executado. Eu não aceito a palavra justiciamento, porque para mim é assassinato. É um aspecto pouco tocado pela imprensa até então, porque é polêmico e porque é muito delicado. E o repórter Lucas Ferraz, inclusive, ele entrevistou uma pessoa que confessou que matou e que não se arrepende, que faria de novo. Né? Participei da decisão, fui favorável. Ele é um assassino. Quem perdoa é Deus, né? Ele vai conversar com Deus. Não me arrependo de ter entrado na luta armada. Então, o arrependimento para mim não existe. O que não significa que não existam as dores da guerra. Não tem jeito de não viver com elas. Em novembro agora, a Laura Capriglione conseguiu imagens que até hoje nunca tinham sido vistas, feitas por um documentarista alemão, que mostravam índios que foram treinados para uma guarda indígena. É uma cena inédita no Brasil. Até hoje, a gente nunca tinha encontrado uma cena de tortura dessa forma, de público. E isso foi gravado como se fosse um desfile mesmo, né? E o índio lá no pau de arara. Bom, quero agradecer a presença de vocês e no próximo bloco o TV Folha vai mostrar as principais reportagens realizadas na área cultural em 2012. Então eu diria que essa função de sedução, o homem predador, não faz mais sentido.